avivamento do Senhor é para renovar a tua vida, renovar a tua alma, renovar teu coração, renovar por onde você passar, meu irmão. Olha só, Senhor, a vida. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos estão felizes essa noite? Amém. É muito bom, né? Adorar a Deus, vir à casa do Pai, buscar a face dele. Deus já falou comigo, irmão. Aleluia. Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, Ele já falou comigo. E espero que essa palavra possa dar continuidade, que Deus possa falar no teu coração, que você possa abrir o teu coração para receber a palavra de Deus. O tema da campanha é: aviva, ó Senhor, a tua obra. Repete comigo: aviva, Senhor, a tua obra. Repete comigo: aviva, Senhor, a minha vida. Amém? Graças a Deus. Queridos, agradeço ao pastor Sérgio pela oportunidade de estar aqui nesse dia, louvar a Deus, trazer uma mensagem. Queridos, hoje nós vivemos um tempo difícil da Igreja de Cristo. Hoje, verdadeiramente, nós perdemos a essência, perdemos valores. No tempo que vivemos hoje, perdemos o amor. Como a própria palavra de Deus diz, que o amor de muitos se esfriaria. E o que eu tenho visto nas igrejas que eu tenho visitado é um falso avivamento. O que eu tenho visto nas igrejas hoje é, para ser mais exato, um entretenimento. Algo que as pessoas precisam ouvir para que possam ter disposição, ânimo para buscar a Deus. E Deus, Ele nunca foi assim. Deus, pela tua infinita sabedoria, Ele sempre quis, através das lutas, através dos sofrimentos, mostrar para o seu povo o quanto Ele estava presente, o quanto Ele estava ao lado, o quanto nas dificuldades Ele estava querendo ajudar, como o pai ao lado do seu filho. E o povo não entendeu. O povo, os judeus, o povo de Israel não entendeu que as dificuldades que chegavam até eles era para que viéssemos a nos achegar mais a Deus. A palavra que Deus tem colocado no meu coração nessa noite está lá no livro de Ezequiel, livro do profeta Ezequiel. Eu louvo a Deus pela vida da minha irmã, a Lília. Ela não sabe a mensagem que eu vou pregar hoje, mas o versículo que ela leu hoje foi realmente a chave do que o Espírito Santo ministrou no meu coração para deixar para vocês. Que vocês possam entender o segredo para nós termos um avivamento real dentro de nós, é verdadeiramente nós nos entregarmos a Deus. Porque não existe avivamento sem conversão. Não existe avivamento sem arrependimento. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diz isso: não existe avivamento sem arrependimento. É preciso nós nos arrependermos todos os dias da nossa vida. É preciso que nós venhamos a negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo, dia após dia.
Não é só um momento, não é só porque nós estamos na igreja que nós devemos reconhecer os nossos erros. É dia após dia na nossa casa, reconhecer os nossos pecados. Então isso vai trazer na minha e na sua vida o avivamento. E Deus ele colocou 3 tópicos ao meu coração, e que são, eu quero ser bem breve, não quero me estender, que se você entender, se você verdadeiramente abrir teu coração a respeito desses 3 tópicos, somente isso, eu tenho certeza que Deus vai avivar a tua vida, vai avivar a tua família. Daqui a pouco as pessoas vão ser transformadas só de olhar para você. Quantos creem nisso? Levanta a mão. Vou dar glória a Deus aí. Glória a Deus. Então, irmãos, o livro que Deus colocou no meu coração está lá no livro de Ezequiel, no capítulo de número 33. E hoje foi louvado, né? Tremendo. Profetiza, né? No capítulo de Ezequiel 37, fala a respeito do vale de ossos secos, a respeito daqueles ossos que estavam sequíssimos, e o profeta, ele não passa no meio dele, ele passa ao redor dos ossos. E o profeta, ele vê aquilo e vê, ele está morto. E Deus pergunta para ele: Ezequiel, filho do homem, será que é possível reviver esses ossos? E ele diz: tu sabes, porque eu não tenho condições. Eu não acredito nisso. Só o teu poder, só a tua mão que pode realmente reviver esses ossos. E Isaías também foi assim. Isaías, no capítulo de número 6, só viu o trono, a glória de Deus na morte do rei Uzias, né? Capítulo de número 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, o segredo do avivamento é o reconhecimento da nossa condição pecaminosa. Reconhecer a nossa condição espiritual diante de Deus. Como o profeta Isaías disse: ai de mim, que vou perecer, que tenho lábios impuros e que habito no meio de povos, de pessoas de impuros lábios. Deus ele só vai tocar naquilo que você reconhecer. Deus ele só vai transformar naquilo que você reconhecer, que somente Ele pode transformar a tua vida. Porque Deus ele enviou os seus anjos e colocou brasas nos lábios, né, de Isaías. Então Isaías começou o ministério profético a partir desse momento. Vamos lá. Livro de Ezequiel, capítulo de número 33, versículo de número 10. Diz assim: tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor, Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não fará escapar no dia da sua prevaricação, e quanto à impiedade do ímpio não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela sua justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo, versículo 13, que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá.
Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. De todos os seus pecados, com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Versículo de número 17. Todavia os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça. Repare que o profeta ele repete, desviando o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade, fazendo juízo e justiça, viverá por isso mesmo. Todavia vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor. Agora diz o Senhor: julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus. Queridos, é um pouco forte, né? Essa passagem. Ezequiel 33. Aqui nós vemos Ezequiel, um profeta de Deus, cujo nome significa Deus fortalece. O que eu aprendo nisso? Todos nós que somos levantados pelo chamado de Deus, todos nós que fomos chamados para uma vocação, uma santa vocação de Deus, Deus ele sempre vai estar ao nosso lado, nos fortalecendo. Deus ele sempre estará ao nosso lado, nos dando vigor, nos dando ânimo. Verdade. Embora as dificuldades venham, embora o peso esteja sobre nós, Deus ele é fiel e justo para nos fortalecer. Aleluia, Jesus! Assim como o profeta Abacuque, no começo do livro dele, quem puder ler o livro de Abacuque é tremendo, são só 3 capítulos. Em vez de ficar meia hora, 1 hora no WhatsApp, no Facebook, lê 3 capítulos do livro de Abacuque, vocês vão crescer muito. Por quê? O livro de Abacuque, o profeta já começa: peso. É um peso que está sobre a vida dele. E ele começa a questionar, no capítulo 1 e no capítulo 2, ele questiona a Deus a respeito de por que o povo, os caldeus, o povo da Babilônia viria contra Israel. O povo escolhido de Deus, o povo eleito, o povo separado de Deus. E nós somos assim, irmãos. Nós, pelas nossas fraquezas, pelas nossas decepções, pelas nossas fraquezas ou pela nossa fraqueza humana, nós questionamos a Deus o porquê. Nós questionamos a Deus: por que vou sofrer por isso? Por que virá esse mal sobre a minha vida? Por que? Nós questionamos, nós somos falhos, nós somos sensíveis. Só que antes de nós perguntarmos o porquê, nós devemos entender a nossa condição espiritual, a nossa condição que estamos diante de Deus. Porque até para o justo, irmãos, até para aquele que segue, para aquele que é fiel, até para aquele que prega a palavra de Deus, para aquele que vive uma vida santa e irrepreensível, vai ter prova, vai ter dificuldade. Só que nós devemos entender o agir de Deus na nossa vida. Porque tem coisas que eu creio que tudo que acontece na nossa vida não é por acaso, não existe por acaso. Na vida do crente não existe por acaso. Na vida do cristão não existe esse termo. Tudo que acontece na minha e na sua vida tem um propósito de Deus. Deus ele quer nos ensinar, mesmo que seja na luta, mesmo que seja na dificuldade, Ele quer nos ensinar e quer nos fortalecer ainda mais. Ele quer mudar a nossa estrutura. Ele quer transformar a tua estrutura, para que nós venhamos a crescer de glória em glória, para que nós venhamos a se tornar a imagem e semelhança de Deus, porque nós perdemos essa imagem.
Adão, quando pecou, ao passar dos anos, dos séculos, das gerações, nós viemos perdendo a imagem de Deus, perdendo a semelhança de Deus. E Deus precisa nos avivar, precisa nos transformar através de Cristo, através da sua palavra, para que nós venhamos a voltar à imagem e semelhança de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E o profeta Ezequiel foi chamado com uma grande responsabilidade, com uma grande incumbência, um chamado que não é para qualquer um, de ser profeta na vida do povo de Israel, de ser profeta na vida de um povo que foi eleito, de um povo que foi escolhido. E o profeta se levanta e diz as verdades, os oráculos que Deus dá para ele. E aqui eu vejo uma orientação de Deus, uma ordenança de Deus. O profeta Ezequiel, filho do homem. Essa característica de filho do homem é pela condição humana que ele é, para mostrar para ele o quanto ele é falho, o quanto nós somos falhos. O profeta Ezequiel sempre foi chamado como filho do homem, para que não viesse o orgulho, a soberba sobre ele. Então Deus falava, filho do homem. E Ezequiel entendia, realmente eu sou filho do homem, eu sou fraco, eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas dificuldades, mas eu preciso perseverar, mas eu preciso fazer a vontade de Deus, mas eu preciso marchar na terra, eu preciso fazer. E Ezequiel recebe essa ordenança de Deus: ó profeta, vai e profetiza a casa de Israel, te constituir como atalaia. Deus, ele nos constituiu como atalaias de Cristo. Deus, ele nos colocou num lugar de visão, num lugar onde nós podemos entender de longe o que está vindo sobre nossa vida. Então o profeta foi levantado como atalaia para profetizar, para tocar a trombeta, para avisar ao povo quando viesse o juízo de Deus. E quando tocava essa trombeta, o povo tinha que entender que Deus estava irado, que Deus vinha exercer juízo sobre o povo dele. E o povo precisava entender a condição humana dele, a condição de receber a palavra de Deus e se converter. E se o profeta, se o atalaia não profetizasse, não falasse as verdades de Deus, o sangue estaria na mão dele. Isso é muito sério, porque hoje eu vejo uma igreja de Cristo, a igreja que se diz de Cristo, não preocupada mais com as pessoas lá fora, não preocupada a respeito do arrebatamento. Eu vejo uma igreja acomodada, eu vejo uma igreja totalmente extasiada, parada. Eu vejo uma igreja que precisa realmente de um avivamento, mas Satanás, ele engoda. Satanás, ele diz de várias maneiras, ele quer nos tirar do propósito de Deus. Ele quer tirar você do centro da vontade de Deus. Ele quer pegar você e colocar coisas terrenas que são mais valorosas para você do que o reino de Deus. E a gente vai se distanciando do caminho. A gente vai se distanciando daquilo que Deus tem para a nossa vida, daquilo que nós recebemos quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando nós nos convertemos. Lembra? Eu quero que você traga a memória nessa noite. Quando você veio e aceitou a Jesus, que situação você estava passando? A necessidade que você precisava de Cristo, o reconhecimento que você tinha no seu coração de depender de Cristo. Mas hoje não. Hoje nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo a orar, nós vamos aprendendo a louvar, nós vamos aprendendo a fazer as coisas de Deus, sabe? E a gente vai caminhando com nossas próprias pernas. A gente vai caminhando a nossa vontade. E Deus sempre fica falando: eu sou teu pai,
eu que te fortaleço. Filho do homem, é eu que te ajudo. Ei, não se estribe na tua força. Não se firme no teu entendimento. E o tópico que eu coloquei é esse: reconheça a sua condição espiritual diante de Deus. Lá em Provérbios, não precisa abrir não, irmãos, perdão. Lá em Provérbios, capítulo de número 3, diz assim, versículo de número 5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, não te apoies. Reconhece-o. A palavra hebraica reconhece-o significa aprender, discernir, ou seja, discernir a sua condição espiritual que você está, discernir a condição que você precisa de Deus. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Olha só que nós aprendemos que nós não venhamos a nos firmar no nosso entendimento, firmar na nossa força, firmar no nosso conhecimento, firmar na forma que nós andamos. Nós precisamos reconhecer o quanto nós somos dependentes dele, o quanto nós somos dependentes dele como criança dependente do pai. Meu primo teve uma filhinha, a Aninha, ela está ali no colo. E algo interessante que aconteceu com ela esse final de semana, lá na casa dela, lá na casa da tia. Ela vive na cola do pai, vive na barra da saia da mãe, vive para lá e para cá. Quando ela saiu para andar sozinha, ela foi, se escorregou no tapete que estava em frente do banheiro e bateu a cabecinha, a testa na quina da parede. Inchou, fez um galo feio. E Deus falou comigo ali: vou sofrer. Da mesma maneira, quando você sair de perto dos meus pés, da mesma forma que você sair, você se apoiar no seu próprio entendimento e começar a caminhar sozinho, firmado, achando que vai conseguir, você vai cair. Você vai cair. Nós não devemos caminhar sozinhos. Sempre Deus à nossa frente. Sempre colocar a Deus na nossa direção. Em todo o tempo. Moisés falou: eu não vou sair daqui se o Senhor não for comigo. E esse reconhecimento? Nós precisamos ter esse reconhecimento. Reconhecer a nossa debilidade. Reconhecer quão fraco nós somos. A gente não pode viver, irmãos, de aparência. A gente não pode viver com uma máscara, com uma capa. Quando olha, nossa, é um crente, mas não é. Quando está sozinho, está falando mal das autoridades de Deus, que o próprio Deus colocou para te ensinar, está desviando dos caminhos, está com a mente totalmente profana, está com a mente totalmente desviada de Deus. Só que a nossa aparência, não é porque eu estou de terno, não é porque eu estou de gravata, que quer dizer que eu sou crente? Não, irmãos. Isso não significa nada. É a nossa sinceridade. Deus, ele não despreza um coração contrito. Deus, ele não despreza um coração verdadeiro. Nós precisamos ser verdadeiros com Deus, para que verdadeiramente tenha um avivamento na nossa vida. O avivamento vai vir quando nós viermos diante da presença de Deus e reconhecer: Deus, eu sou falho, Deus. Deus, o quanto eu preciso de Ti, Pai. Pai, Senhor, nessa dificuldade, eu não consigo sozinho. Senhor, eu não consigo. E Salmos diz: não confie em carros e cavalos. Confie no Senhor. Não confie em homens. Eu vejo uma igreja totalmente dependente de homens. Verdade. Acaba o culto, pastor, vê que tem uma unção na vida do cara, vê que prega muito, explode a igreja. Não vou lá, vai que tem uma profecia para mim. Vai que tem uma. Não, porque é uma pessoa fraca de caráter. É uma pessoa que não sabe a presença de Deus na sua vida.
não sabe o quanto Deus é na sua vida, precisa de uma profecia, precisa estar nos pés das pessoas. Ora por mim, ora por mim. E aí, tem uma profecia não? Claro, irmãos. Isso não é avivamento. Avivamento é quando nós reconhecemos as nossas debilidades, as nossas fraquezas diante de Deus. O avivamento é quando você fecha a porta do seu quarto sobre si. É aí que está o avivamento. O avivamento é na sua casa. Aqui você vem para adorar a Deus. Aqui você vem é para entregar aquilo que Ele fez pela sua vida. É isso que você tem que fazer aqui. Quantos estão entendendo a Então, o primeiro tópico na minha e na sua vida, para que nós venhamos a receber o avivamento de Deus, é reconhecer a nossa condição espiritual diante de Deus. Provérbios 6, filho meu. Provérbios 6, Provérbios 7, perdão. Provérbios 7, versículo 2: guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Esse vive, e lá no livro de Ezequiel, quando, no versículo 10, viveremos, tem o mesmo significado. Essa é uma Bíblia que tem um significado hebraico e grego, né, na raiz. E eu fui buscar a raiz. Significa avivar, conservar. Aleluia, Jesus. Porque eu não entendi. Eu falei, Deus, o tema é sobre avivamento. Que bichinha de palavra é essa que o Senhor quer me dar? Aí Deus vai e fala, vai lá buscar a raiz. Viveremos, vive. Aí é avivar, conservar. Você precisa conservar a tua vida com Deus. Aleluia. Nós precisamos conservar, manter a nossa vida constante. A palavra de Deus diz, sede firmes e constantes. Nós devemos ser constantes na presença de Deus. Se voltar a vontade de orar, ore até a vontade voltar. Nós devemos orar, nós devemos jejuar, nós devemos buscar a face de Deus. Aleluia. E porque na oração nós vamos reconhecer o quanto nós somos falhos. É na oração que você vai ser sincero diante de Deus. Na oração você vai orar, Senhor meu Deus, eu sei que o Senhor sabe como eu sou teu servo. Daqui a pouco vem o Espírito Santo. Oh Jesus, a minha condição, Jesus, me ajuda, Jesus. Eu não tenho nem força para vir diante da tua face, porque eu estou pecando contra ti. Então é na oração que vem o Espírito, na oração que vem o quebrantamento. Não existe avivamento sem quebrantamento. Verdade, papai. Não existe. Nós precisamos nos quebrantar diante de Deus, nos render, porque quando nós nos rendemos, Deus ele vira o quadro da nossa história. Ele vira o quadro da nossa história. A palavra de Deus diz lá em o segundo tópico que eu coloquei aqui é converta-se. Reconheça. O segundo, converta-se. Vamos lá no livro do profeta Jonas. Por favor, acompanhe comigo. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Deus é bom. Glórias. Livro do profeta Jonas. Profeta Jonas. Está pertinho. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 3. Versículo de número 3. Todos quantos acharam, digam amém. Amém. Ixi, acharam? Amém. Amém? Jonas 3, versículo 3 diz assim: e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias. Repete comigo: 3 dias. 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive
creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si suas vestes e cobriu de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Versículo 7: e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu, repete comigo, Deus viu as obras deles, como se converteram do seu caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Aleluia. É profundo isso. O profeta de Deus é enviado para profetizar para Nínive, para profetizar para um bando de desviado, para pessoas ímpias que não conhecem o Senhor. Só que ele se nega. Eu não vou. Não. O quê? E lá naquela cidade já foram vários profetas, os caras mataram eles. Lá naquela cidade tinha uma forma de um portão, e eles colocavam a cabeça dos profetas na lança. Todo mundo que ia profetizar lá. O quê? Eu vou para lá? Não. E quantos hoje na igreja estão assim? Eu? Vou fazer a obra? Não, para quê? Vou ficar na minha casa. Vou ficar do meu jeitinho. Eu vou arrumar o quê? Sarna para se coçar. Quantos estão hoje na igreja assim? E o profeta não foi, e no final acabou na barriga da baleia. E quantos dias ele ficou lá na barriga da baleia? 3 dias e 3 noites. Quando eu li esse versículo e disse cidade de 3 dias de caminho, ou seja, os 3 dias que era para ele estar passando pela cidade profetizando: Jesus é bom, Jesus cura, Jesus liberta, se converta, mude, transforme o teu caráter, muda isso. Os 3 dias que ele devia estar profetizando, pregando, foi para onde? Para a barriga do peixe, da baleia. O que eu entendo disso, irmãos? Se nós negarmos o chamado que Deus tem na minha e na sua vida, se nós acharmos que essa cadeirinha aqui é que Deus te chamou, a gente vai pagar um alto preço. Porque como o profeta Ezequiel disse: se eu não tocar a trombeta, se eu não avisar, Deus vai cobrar de mim esse sangue. Porque vai vir o juízo, vai vir o quê? Jesus vai voltar ao arrebatamento, e as pessoas que não ouviram o Evangelho. Você já imaginou se na sua trajetória cristã Deus ele estipulou o tanto de almas para você ganhar? Você já imaginou isso? papai. Não, na vida do Leandro, bom, ele vai se converter no ano de 2006, tal, vai se batizar, tá, ele vai entender a minha palavra, vai se aprofundar, tá, está estipulada 650 mil almas por ela. Eu recebo, glória a Deus. E se eu não ganhar essas almas? Você acha que Deus não vai cobrar de mim lá? Mostra-me tuas mãos. 649.999 almas. Deus vai falar: está faltando uma, cadê? Essa alma era sua, essa alma era minha. Eu tinha que ganhar, eu tinha que ter me posicionado, eu tinha que ter buscado a palavra de Deus, eu tinha que ter jejuado mais, eu tinha que ter ouvido mais, eu tinha que ter praticado mais a palavra de Deus. Olha que tremendo. Vamos, não precisa ir não, Deus me levou agora. Livro de Hebreus, olha o que diz. Hebreus capítulo de número 5. 5, versículo 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar
quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando uma palavra da justiça, porque é menino. Papai, profundo, Jesus. Olha o que Deus está falando para a gente. Era para a gente ser mestre, era para a gente estar pregando, era para a gente estar lá fora ganhando almas, levando a palavra de Deus. E a gente é menino ainda, está tomando leite. Precisa mostrar os rudimentos. Não, se converta, muda, transforma. Jesus é bom. Amém, querido? Amém. E o profeta Jonas se recusa, vai pregar. E o rei de Nínive, ele vê a autoridade no profeta, porque ele também passou uma prova. Fala para a pessoa que está funcionando, a prova que você passa vai te dar autoridade para pregar. Quantos creem nessa palavra? A prova que eu e você passa, ei, entenda, é testemunho. Tudo que nós vivemos é testemunho para ganhar almas para as pessoas. Ainda que seja dolorido, ainda que seja... Hoje, essa semana tivemos a morte do nosso tio. É o cara aí. Eu amava demais a vida dele. Mas a prova é Deus levando. E não é motivo de tristeza, como diz o meu primo. Oxe, cada velório nós tínhamos que fazer festa. Oh, glória, aleluia. O irmão José foi no céu. Oh, meu Deus, espera aí, nós já estamos indo. Tinha que ser festa, louvor. A morte da minha mãe eu uso como exemplo. Aí eu até falo para minha irmã, glória a Deus. Jesus, glória a Deus por você ter levado a minha mãe. Eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida. E o Senhor me levou à casa da minha tia. E eu conheci o Evangelho. Eu conheci Cristo. E eu me batizei. E eu larguei das práticas do pecado. E eu larguei da prostituição. E eu larguei do adultério. Eu me santifiquei. Eu busquei a tua palavra. E eu consegui refrigério em ti. Aleluia! É isso que precisa na nossa vida. Nós precisamos reconhecer que em meio às dificuldades, às lutas, Deus ele vai estar presente todo o tempo. E a palavra de Deus diz, ainda que passamos por um breve, momentâneo, tribulação, está nos preparando uma glória eterna. Está reservado uma glória eterna. A vida do cristão está pautada na salvação que ele vai ter, na salvação da sua família. Se não fosse isso, igreja, Deus precisa te usar. Se não fosse isso, quando você aceitasse Jesus, quando você se batizasse, Deus levava você para o céu. Pronto, está limpinho. Apaguei a ficha dele e já levei para o céu. Mas não, ele precisa usar você, ele precisa ir transformando você, ele precisa usar você para você levar a salvação para a tua casa, para você levar a salvação para a tua família, para você levar a salvação dos teus irmãos que trabalham no seu trabalho. Não é só na igreja, a igreja você tem que se alimentar para explodir lá fora. A gente está acomodado. A gente está só vive na igreja. Não, vou para a igreja lá para mim ouvir uma palavra. Desculpa pela palavra, mas é a que tem para hoje. É a que tem para hoje. Que ai de mim se eu não pregar essa palavra, que aí Deus vai. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Nós precisamos reconhecer. E a palavra de Deus diz, lá em Mateus. Vamos lá em Mateus, rapidinho. Eu amo a Bíblia. Já estou terminando, pastor. Glória a Jesus. Eu amo a palavra de Deus, irmãos. Quantos amam a palavra de Deus? É bênção demais, irmãos. Mateus, capítulo de número 21. 21 não, 12. Mateus, capítulo de número 12, versículo 38. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo, mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim será o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas, olha que profundo esse versículo.
Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Os ninivitas se converteram com o profeta Jonas. E nós temos a palavra, temos Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus, para nos convertermos. E por que essa dificuldade, essa resistência em nós? Precisamos reconhecer a nossa condição. Precisamos nos converter. E para finalizar, a igreja, vamos lá no livro do profeta Joel. Glória a Jesus. Livro do profeta Joel. Capítulo de número 2. Versículo de número 15. Amém? Tocai a buzina em Sião, santificai o jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, do seu aposento. Posso te dar uma notícia? O noivo já saiu da recâmara. Aleluia. O noivo já saiu. Ele está na nossa porta já, ó, batendo. Eis que cedo veio. Ele está pedindo, ele está clamando, batendo na nossa porta. E aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Aleluia. O que falta à igreja? Falta a noiva sair do seu aposento. Falta a noiva sair da igreja. Falta a noiva e evangelizar. Não um evangelismo mascarado, um evangelismo que a gente pega um panfletinho aqui, ó. Pai do Senhor, igreja, Pai do Senhor, irmão, tudo bem? Nós somos evangelistas, está aqui o panfletinho, tem os dias de culto, Deus abençoe. Não é isso não. A pessoa fala, não, eu sou macumbeiro, eu queimo meus filhos no fogo e ofereço a Moloque. Amém. Deus abençoe. Não, igreja. Vamos reconhecer, vamos saber que nós somos filhos de Deus. Nós temos autoridade. A morte de Jesus Cristo não foi em vão na minha e na sua vida. Ele te deu autoridade. Ele te deu autoridade. O que tem te parado? O que tem me parado? O que tem nos parado? É uma fofoca? O que tem parado você de exercer o que Deus te chamou? É uma fofoca, uma palavra contrária? O que é? É isso? Nem a morte para Jesus, igreja. Nós precisamos verdadeiramente viver uma vida com Cristo. Nós precisamos perseverar, precisamos marchar, precisamos ir de encontro aos perdidos. Glória a Deus. Papai. Não estamos aqui para se preocupar com as coisas do nosso viver. Para quê? Deixa que Deus cuida, deixa Deus cuidar, deixa Deus cuidar do seu casamento, deixa Deus cuidar da sua casa, deixa Deus se preocupar com o mantimento. Se está vazio, vai dando glória, que Ele vai encher o mantimento. Se está solteiro, vai dando glória, vai chegar uma pessoa de Deus na sua vida. Vai dando glória, vai glorificando, Ele vai cuidar disso. Mas o que Ele quer é que nós venhamos a estar com a mão no arado, é que nós venhamos a estar indo levar essa palavra de salvação aos perdidos. Porque senão o povo está se convertendo e nós extasiados, parados. Aí daqui a pouco acontece o arrebatamento da igreja, nós ficamos e os incrédulos, as prostitutas se converteram pela palavra. Os últimos serão os primeiros. Já pensou? O cara mais fiado, traficante, vindo com Jesus julgar nossa vida, 30, 40 anos de crente. Então que nós venhamos essa noite, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que é uma palavra dura, eu sei que é uma palavra difícil, mas que precisa entrar no nosso coração. Há muito entretenimento nas igrejas hoje. Eu não consigo, igreja, não consigo ouvir qualquer palavra. Glória a Deus pelo meu ministério.
que tem homem e mulher de Deus, porque eu não consigo entrar numa igreja, receba, é chave, dá glória, grita, roda, joga a cadeira para o alto. Tanta gente perecendo, tanta gente sofrendo, precisando de uma palavra de restauração. Eu creio que a maioria de vocês são cristãos, já ouviram a palavra de Deus. Por isso que Deus ele colocou essa palavra no meu coração, para que nós viéssemos a avivar realmente a obra, para que nós viéssemos a reconhecer a nossa condição, nos converter do nosso pecado de coração, não de boca, mas de coração, e que nós viéssemos a praticar obras de justiça, obras que são designadas por Deus. Quantos estão entendendo a palavra? Diga amém. Amém, igreja? Amém. Se coloque de pé nessa noite.